Sabe aquela sensação incômoda quando alguém que você admira, respeita ou pior, você ama, discorda de você? Parece que um pedacinho do nosso ego, ele se quebra, né? Surge aquela voz interna, será que essa pessoa não gosta de mim? Me acha burro? Ou ela tá contra mim? A mente humana tem um talento especial para criar narrativas intensas com poucas pistas. E uma das mais perigosas é essa. E se fulano me confronta? É porque ele me odeia? Mas e se a verdade for justamente o contrário? E se a coragem de alguém em discordar de você for, na verdade, uma das maiores provas de afeto, de respeito, de cuidado que essa pessoa tem com você? Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou coach, eu ajudo as pessoas a desenvolver a autodisciplina, construir os melhores hábitos para a sua vida, transformar talento com foco, com produtividade. E se você for novo por aqui, já assina o canal para você receber toda semana um conteúdo exclusivo que vai te ajudar a sair da zona de conforto e gerar aquela energia que talvez seja o que você está precisando para parar de procrastinar e agir de verdade. Se você preferir, também pode acompanhar a gente pelas outras redes que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. E a aprovação virou um vício? Curtidas, corações, comentários positivos, tudo isso alimenta um sistema emocional que às vezes confunde apoio com validação. Mas e se alguém te desafia? Se alguém te provoca, te aponta um ponto cego, um erro? Nosso cérebro, ele é programado para buscar a segurança e o pertencimento. Ele interpreta essas ações, esses momentos, como se fossem ameaças. O sistema límbico, que é o sistema emocional, ele dispara ali um alarme e ele pensa o seguinte: essa pessoa está contra você. Só que muitas vezes não está. Um estudo ali de Harvard mostrou que relacionamentos profundos, relacionamentos mais duradouros, eles são marcados exatamente por conversas difíceis, não só por elogios. É claro que o elogio é muito bem-vindo, mas as conversas difíceis fazem a gente crescer. Pessoas que têm coragem de dar esse feedback honesto, mesmo sob o risco de causar ali algum desconforto, elas tendem a construir laços que são mais reais, né? Ou seja, o problema não está em discordar, mas em como a gente interpreta o desconforto dessa discordância, né? Imagina que você está saindo com um pedaço de alface preso ali no seu dente. Imagina, isso nunca acontece, né? Duas pessoas estão com você. Uma nota, mas ela finge que não viu. Afinal, não é educado apontar ali um defeito, uma coisa no seu dente. A outra segura no seu braço e fala o seguinte: eita, limpa aí o seu dente porque ele tá com um pedaço de alface, tá? Qual delas você acha que te respeitou de verdade? Pessoas que discordam de você, com respeito, com intenção, de forma construtiva, elas são só dizendo para você, tem algo aí que talvez você não esteja vendo e eu quero te mostrar de forma positiva. E assim, às vezes, isso pode doer, tudo bem. Não é porque a pessoa foi cruel, mas porque o nosso ego ele é muito sensível, como se fosse um vidro fino, né? A gente não foi ensinado a lidar com esses desconfortos de crescer, né? E eu adoro discordar dos outros, mas discordar de alguém é trabalhoso. Gasta energia emocional, risco de você entrar ali em um conflito, pode quebrar um clima que você tenha com a pessoa se for um relacionamento, né? E mesmo assim, eu e muitas outras pessoas, a gente insiste em fazer isso. E você sabe por quê? Porque a gente realmente se importa. Se alguém dedica tempo, vulnerabilidade para te mostrar algo que você pode melhorar, dar ali um feedback, provavelmente essa pessoa, seja eu ou qualquer outra, está apostando no seu potencial e não está tentando te derrubar. Quem te odeia de verdade faz o quê? Te ignora, te sabota com silêncio, te deixa afundar com os erros enquanto sorri por dentro, né? Não está olhando ali o que você está fazendo. Quem se importa, confronta, questiona, puxa pela mão, mesmo que com firmeza. Empatia não é dizer o que o outro quer ouvir, é dizer o que o outro precisa ouvir, com respeito, mas com brutal honestidade. A falsa empatia, ela passa a mão na cabeça e a verdade, ela olha nos olhos e diz: eu sei que isso vai doer um pouco, mas vai te fortalecer. Assim como um personal trainer que corrige a sua postura para não te machucar, mesmo que na hora isso doa, doa ali no seu ego, porque você não queria estar errado, você queria estar certo, é desconfortável. Mas é destrutivo? Não, é construtivo. Por que o nosso cérebro confunde crítica com ataque?
A neurociência ela explica que feedbacks negativos, críticas duras ou então rejeições, elas ativam as mesmas áreas do nosso cérebro, né, ligadas à dor física. Algumas áreas, como por exemplo o córtex cingulado anterior, a ínsula anterior, elas são ativadas e elas reagem como se você tivesse efetivamente, né, literalmente sendo agredido, mesmo que verbalmente, né? Mas isso não quer dizer que você está em perigo, significa que algo está sendo tocado profundamente, o seu senso de identidade. A chave está em treinar o seu cérebro para diferenciar a crítica destrutiva da crítica construtiva. E para isso, pergunte-se sempre: essa pessoa tem histórico de que quer o meu bem ou de que quer o meu mal? O que ela disse que faz algum sentido para mim? Porque eventualmente pode ter alguma razão efetiva no que ela está dizendo. Há um tom de cuidado, mesmo que com firmeza, ou é só uma crítica vazia? Se a sua resposta for sim, talvez seja a hora de ouvir com mais empatia do que com ego, né? Toda crítica, ela é uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de ouro para a gente crescer, né? Desde que você não transforme em um ataque pessoal. As pessoas que têm mais evolução, mais maturidade emocional, elas são aquelas que aprendem a acolher esses feedbacks como se fossem ferramentas e não como se fossem ofensas, como se quisessem destruir a sua identidade. Elas treinam o músculo da humildade, elas não se curvam a qualquer crítica, óbvio, ninguém tem sangue de barata, né? Mas também elas querem que isso não seja um erguer de muralhas emocionais a cada discordância, né? Se alguém te desafia a pensar diferente, talvez esteja te oferecendo uma nova janela e não jogando pedras na sua casa, né? Agora, vamos inverter esse jogo? Quantas vezes você quis ajudar alguém com um conselho sincero e acabou sendo ali mal interpretado? Quantas vezes disseram: nossa, você é duro demais, você é muito crítico, quando na verdade você só estava tentando ajudar aquela pessoa, né, ou aquelas pessoas a crescer. Isso é meio frustrante, né? Por isso que a gente precisa cultivar não só a coragem de ouvir, mas também a sabedoria, a inteligência de saber como falar. Porque a forma como a gente comunica a verdade pode definir se ela vai ser recebida com amor, com respeito, ou simplesmente com rejeição, né, com reatividade. Quando alguém diz que você pode melhorar, a mente escuta alguma coisa assim: você não é bom o suficiente. Não importa quantos diplomas você tenha, quantas conquistas já acumulou ou quanto você se considera maduro. Receber uma crítica ainda vai doer, como se fosse ali uma flechada no seu peito, né? Mas por que isso acontece? A resposta não está só na autoestima ou no momento de vida que você está passando. Está enraizada em como o nosso cérebro foi moldado ao longo do tempo para nos proteger desde lá dos tempos da caverna até os dias de hoje, né? A gente já falou muito sobre isso, mas eu vou voltar aqui, né? Entender isso é o primeiro passo para deixar você sentir atacado, né, pessoalmente, para você poder ver a crítica como uma coisa positiva, como um presente, né? Às vezes mal embalado, mas é um presente. Imagina os nossos ancestrais vivendo ali em tribos, e óbvio, naquela época a sobrevivência dependia de aceitação social. Ser excluído era praticamente uma sentença de morte. O nosso cérebro, ele evoluiu com esse código. Ser aceito é igual a estar seguro. Então, quando alguém chega para você e discorda de você ou aponta eventualmente uma falha, o seu sistema límbico, especialmente a amígdala, né, cerebelar, ela reage como se você estivesse sendo rejeitado pelo grupo. É uma reação primitiva automática, né? Resultado, você tem ali emoções como vergonha, como raiva, como tristeza, com medo, né, o receio, a insegurança de não ser amado. A crítica, mesmo que seja bem intencionada, ela aciona esse alarme interno e o cérebro entra naquele modo de defesa total, né? Vamos dar aqui um exemplo simples para poder ajudar você a tangibilizar esse conceito? Imagina que alguém diga que você fala muito rápido. Se você cresceu ouvindo que você era ansioso, que precisava se controlar mais, ou que você atropela os outros, essa crítica vai direto no seu nervo exposto ali, né? A dor não está no comentário atual, mas ela está naquela memória que foi reativada. Por isso, críticas não são só questões cognitivas, elas são emocionais. Elas tocam feridas antigas, sentimentos antigos, emoções antigas que estão ali guardadas. A pergunta que precisa ser feita não é por que essa pessoa me disse isso, mas o que isso ativou em mim. Esse nível de consciência muda tudo. Viktor Frankl, que foi psiquiatra que sobreviveu lá na época do Holocausto, eu já até tenho um episódio sobre isso, escreveu uma frase que é muito boa. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço existe o nosso poder de escolher a nossa resposta. E na nossa resposta reside o nosso crescimento e a nossa liberdade.
Ou seja, você não precisa reagir de impulso. Dá para pausar, respirar, processar. Esse espaço entre ouvir e reagir é onde mora a inteligência emocional, a sabedoria de saber lidar com essas situações, né? Imagina que a sua autoestima ela seja ali um espelho. Se ela tá limpa, inteira, firme, qualquer crítica que chegar para você vai ser só um toque de pano ali, talvez uma mancha para limpar, né? Mas se o seu espelho tá com uma rachadura, se cada toque vira ali um risco dele quebrar, a crítica que chega, ela encontra um ponto frágil ali. E o que era para ser uma sugestão se transforma naturalmente em um ataque. Por isso que antes de aprender a lidar com as críticas, a gente precisa fortalecer a nossa base, né? O autoconhecimento, o amor próprio, a validação interna. E como diferenciar uma crítica construtiva de uma crítica destrutiva? Nem toda crítica ela realmente merece atenção. Algumas são apenas projeções das outras pessoas em relação a gente. E aqui eu vou deixar um checklist prático para que você possa identificar a crítica construtiva da destrutiva, né? Primeiro ponto é o tom de voz. Se ele é calmo, direto e respeitoso, provavelmente é construtivo. Se ele é sarcástico, agressivo ou passivo-agressivo, você vai saber que a intenção não é te ajudar, né? Se a intenção é ajudar e aprimorar, positivo. Se é ferir e talvez te desmoralizar, trazer vergonha, a crítica negativa, né? Ela é destrutiva. Se o foco está no comportamento ou em uma ação específica, ela é construtiva. Se está no julgamento de outras pessoas ou nas percepções de forma alheia, ela é destrutiva. Se existe espaço para o diálogo, tem uma abertura ali para a conversa, é construtiva. Se não, se é unilateral, é impositivo, ele com certeza é destrutivo. Se a frequência é ocasional, é pontual, legal, é construtivo. Se é repetitivo, obsessivo ou sem um propósito claro, é destrutiva. Então, se for construtivo, o que você deve fazer? Escutar, processar e refletir. Se ela for uma crítica destrutiva, cara, proteja-se, esquece, não leva isso para o coração. Ao receber uma crítica, em vez de você responder com justificativa, defesa ou reatividade, tenta algo mais revolucionário. Tenta fazer algumas perguntas. Utilize frases como, por exemplo, você pode me dar um exemplo do que você está falando? Ou o que te faz pensar isso sobre mim, sobre essa situação? Como é que você acha que eu poderia fazer para melhorar nesse cenário ou em outras situações parecidas com essa no futuro? Essas perguntas ela têm um efeito duplo. Elas acalmam o nosso ego e elas mantêm a conversa num campo racional. Elas mostram ali maturidade emocional e abertura ao diálogo, ao crescimento, né? Você não precisa concordar com tudo, mas você pode explorar a visão do outro com curiosidade e eventualmente sem julgamento, né? Muitas vezes a gente está buscando apenas a confirmação de que a gente está certo, mas isso não gera nenhuma transformação na gente. Crescimento, ele exige sim confronto, conflito, mas um conflito saudável, né? Coragem para ouvir o que ninguém ali talvez queira dizer para você, né? Só aceitando elogios, o que acontece com a gente? A gente fica preso numa bolha do nosso conforto, né? A crítica é o que empurra a gente para fora dessa bolha. É como se fosse a trilha para aprimorar o nosso crescimento pessoal, profissional, o nosso relacionamento, né? Pessoas que crescem rápido, elas são aquelas que dizem obrigado, poxa, bacana que você trouxe esse ponto de vista, obrigado por me mostrar isso. Olha, doeu, mas, cara, faz todo sentido, vou te ouvir mais. Não importa o que essa pessoa traga, você pode ter a visão de que você não tinha percebido e agradecer. Essa humildade, ela é rara, mas ela vai fazer uma grande diferença na sua vida. Vamos ver uma história que eu tenho certeza que muitos aqui vão acabar se identificando, seja com o personagem principal ou com alguém da convivência que você já lidou que tinha esse perfil. Felipe era um gerente de projetos, uma grande empresa de tecnologia, e ele era muito competente, era comprometido, mas ele era muito difícil de lidar. Os colegas diziam que ele era meio explosivo, meio intolerante a erros, e às vezes chegava até arrogante nos feedbacks. Ele tinha um talento técnico, mas uma péssima reputação interpessoal. Até que um dia, numa reunião com o RH, né, ele ouviu uma frase que foi muito impactante. Olha, Felipe, seu time entrega muito, mas ele tem medo de você. Na hora, ele reagiu tentando se justificar. As pessoas são frágeis demais, elas não sabem lidar com pressão, o mundo realmente não é um campo de flores, é muito mimimi, né? Mas à noite, sozinho em casa, ele ficou remoendo aquela frase, com medo de mim? E isso pesa, né?
E ele se deu conta de que ele estava construindo resultados a custo de relacionamentos que eram muito sensíveis e que podiam ser quebrados a qualquer momento. E isso com certeza tinha um preço alto. Então o que ele fez? Ele buscou ajuda, ele fez terapia, ele pediu feedbacks ali anônimos para começar o trabalho, começar a ouvir mais. E talvez o mais difícil, ele aprendeu a pedir desculpa quando ele passava dos limites. 2 anos depois, ele foi promovido. E o mesmo RH que trouxe aquele alerta, hoje conta a história dele em treinamento de liderança, né? Críticas, elas não são inimigas, elas são espelhos, elas são atalhos, elas são convites que nem sempre são agradáveis para o seu desenvolvimento. Mas saber disso intelectualmente também não basta, né? Agora é hora da gente crescer a consciência para a prática diária, transformar reação em reflexão e reflexão, obviamente, em evolução. Porque viver bem é se permitir moldar, é ser flexível, não pelo medo da crítica, mas pela coragem de crescer com essa crítica, né? Você sabe como criar um ambiente onde essas críticas são bem-vindas? Ele é um dos maiores sinais de maturidade emocional, né? Mas isso exige 3 pilares. O primeiro é o pilar da vulnerabilidade, ou seja, é assumir que você não sabe tudo, que você tem pontos cegos, que você está em processo ali, né? Está evoluindo. Vulnerabilidade não é fraqueza, é força emocional, como já diria ali a Brené Brown, né? Disponibilidade, ou seja, é abrir espaço real para o outro falar, para ter diálogos sem pressa, sem reatividade, sem defensividade, sem tentar ganhar a conversa o tempo todo. Quem quer estar sempre certo raramente vai acabar sendo ouvido, né? O terceiro ponto é empatia ativa. É escutar, não para responder, mas para entender o lado do outro. É repetir as suas palavras, validando ali os sentimentos do outro antes de apontar qualquer solução. Isso cria, sim, ali uma conexão que pode gerar uma transformação no seu relacionamento. Imagina viver em um ambiente onde as pessoas dizem que pensam e falam sem ferir, sem atacar, sem humilhar ninguém, onde a verdade ela é bem-vinda e a crítica ela ajuda a construir em vez de destruir. Parece meio utópico, né? Mas pode virar realidade se você for o primeiro a começar a praticar para criar esse ambiente. E aqui vão algumas atitudes para cultivar essa cultura de feedback sincero, seja em casa, no trabalho ou na sua vida como um todo, né? Primeiro, antecipe-se às críticas. Peça o feedback antes de você ser cobrado. Quando você toma a iniciativa de perguntar, você já abre ali naquele momento um espaço seguro para o diálogo. Você mostra que você tem maturidade e reduz o impacto emocional de uma crítica que talvez seja ali inesperada, né? Você se prepara para aquela crítica. Use algumas perguntas simples como o que você acha que eu poderia melhorar nisso? Eu senti que essa conversa não fluiu bem. O que você achou? Pode ser de alguma conversa anterior, você pode trazer isso para esse momento. Se fosse com você, o que você faria diferente? E como você faria? Olha como você envolve a pessoa de forma a ela te ajudar. O segundo ponto é crie rituais de escuta sincera. Feedback não é só para ser no improviso. Ele precisa de rituais, de espaço, de acordos. Se for em casa, reserve um momento ali mensal para conversar com a sua família e converse de forma sincera. Como é que a gente está se sentindo? Principalmente se for um relacionamento, como é que a gente está se sentindo? O que a gente pode melhorar no nosso relacionamento? Se for no trabalho, faça reuniões de feedback mútuo, mas com regras claras, né? Escute de forma ativa, sem interrupções, com foco na solução. Na vida, normalize frases como isso me incomodou, ou eu gostaria de falar sobre você com esse ponto, mas sem entrar em conflito, sem medo também de romper vínculos, com relações maduras que crescem com a verdade, né? E o terceiro ponto é comece validando e depois corrija. Antes de você apontar o que está errado, reconheça o que está certo, valide o esforço, a intenção, a evolução. Isso não é de maneira nenhuma bajular, é preparar emocionalmente o outro para que ele absorva a crítica sem ativar aquele mecanismo de defesa, né, aquele mecanismo emocional. Alguma coisa do tipo, eu admiro a sua dedicação nesse projeto, tal, foi muito legal, e por isso mesmo eu queria te dar um toque que talvez vá te ajudar ainda mais a fazer isso. Bruno, mas se eu estou recebendo uma crítica, como é que eu posso aprender a lidar com esse cenário, né? Simples, você precisa passar por 4 estágios para você poder absorver uma crítica. O primeiro, óbvio, é receber essa crítica, ouvir sem reatividade, sem justificar, sem reagir ou sem se vitimizar, né? O segundo ponto é a reflexão, né? Processar com calma, se perguntar, o que isso diz sobre mim? É verdade? Em que momento isso aconteceu? É um fato ou é uma percepção? O terceiro ponto é reconfigurar,
é tomar decisões com base no que foi ouvido. Isso pode incluir mudar um comportamento seu, ajustar alguma postura ou reforçar até os limites, até onde você e a outra pessoa podem estar relacionadas, né? E o quarto ponto é responder, mas responder dando esse retorno de forma a agradecer, mesmo que você não concorde com tudo, mostrar evolução, ou se for o caso, discordar com respeito, mas embasado em fatos, e não no eu acho que isso ou aquilo, né? Se for necessário, utilize as perguntas que eu trouxe lá atrás, né, para trazer essa reflexão ao tema. Por exemplo, você pode me dar um exemplo? O que te fez pensar isso? Cada etapa, ela exige um esforço, e vai doer, sem problema, isso é fato. Mas se a dor te ajudar a crescer, isso é muito positivo. Então, para a gente fechar esse episódio de hoje, eu vou deixar aqui um desafio para você, tá? O desafio de consertar uma cagada. De consertar algo que ficou mal resolvido. Pense em alguém com quem você tem alguma relação, ou teve alguma relação, que ficou estremecida, seja por causa de uma crítica mal recebida, ou alguém com quem você queria muito ajudar, mas acabou se calando, com medo de magoar. Talvez tenha ficado ali aquele silêncio incômodo, né? Um afastamento disfarçado ali, não, a gente se fala tal, e você perdeu aquele relacionamento, ou uma frase atravessada. Agora é a hora de você voltar lá atrás e limpar esse terreno. Escolha uma das seguintes atitudes para que você faça ainda hoje, hein? Ainda hoje não. Como hoje você vai estar assistindo provavelmente durante a semana, pode ser ainda hoje. Escreve uma mensagem sincera, com empatia, sem rodeios, dizendo o que precisa ser dito, mas obviamente com carinho. Por exemplo, oi fulano, eu fiquei pensando muito na nossa última conversa, talvez eu tenha soado muito duro para você, mais do que eu gostaria, e a verdade é que eu te admiro, eu só quis te ajudar, se puder eu queria conversar melhor com você sobre isso. Ou então marque uma conversa real, né? Cara a cara, por ligação, pela internet, mas com o objetivo claro de limpar esses ressentimentos, ouvir e esclarecer. Por exemplo, cara, você topa bater um papo, eu acho que ficou algo mal resolvido entre a gente e isso me incomoda até hoje porque eu valorizo a nossa amizade e eu não queria que fosse dessa forma interrompida. E uma terceira possibilidade é peça feedback honesto a alguém que você respeita, mesmo que aquilo dê um frio na barriga, né? Mostre que você está pronto para ouvir. Então, por exemplo, eu estou buscando crescer em algumas áreas da minha vida, eu queria com sinceridade brutal que você me trouxesse um feedback que você acha que realmente pode fazer diferença para mim, que talvez você nunca tenha dito porque tenha medo de me magoar. Deixa aqui nos comentários como é que você se sentiu depois dessa atitude e que resultados ela trouxe para sua vida. Não espere o momento perfeito, crie. A transformação ela começa, sim, no desconforto. Faça hoje uma escolha de um desses passos, né? E desfaça um nó que foi construído lá atrás. Reconstrua novamente essa ponte de amizade e de relacionamento. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe ele com pelo menos uma pessoa, deixa aqui o seu review na plataforma para que chegue para mais pessoas ao longo do tempo, né? Principalmente para alguém que precise dessas palavras para sair ali desse momento em que está na reatividade e saber receber críticas de forma mais madura. E se você quer continuar com essa jornada de reflexão, de desenvolvimento pessoal, se inscreve no programa Fora de Série, que é um treinamento que eu criei dividido em 3 pilares. O primeiro pilar é o do autoconhecimento, que vai te ajudar a entender o seu momento atual, como é que é o seu cérebro, como ele funciona, por que você tem determinados comportamentos e o que precisa ser ajustado. A gente vai ter o segundo pilar, que é o pilar de autorregulação, onde você vai aprender sobre os alicerces de um modelo mental de crescimento, como construir e manter bons hábitos, disciplina, como se livrar de armadilhas que surgem ao longo do seu dia a dia e que fazem parte da nossa vida, né, como a procrastinação, a ansiedade, a síndrome do impostor e muitas outras. E por fim, juntando tudo isso, né, a gente vai ter o pilar de autogestão, que vai te permitir planejar, executar, monitorar suas ações, seja ali com ferramentas ou técnicas que vão te ajudar não só a ter clareza durante todo esse percurso da sua jornada, mas também te dá as ferramentas possíveis para que você faça isso de forma organizada, né, e estruturada. E durante esse processo, você ser o guia no programa, né, ajudando sempre que for necessário, como se fosse um processo de coaching ou de mentoria, né? E se você gostou e quer continuar essa transformação, o link vai estar aqui na descrição do episódio. Caso as inscrições não estejam abertas no momento que você entrar, você vai encontrar um link para entrar na lista de espera e ser avisado assim que a próxima turma abrir. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu te vejo semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.